Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. O tema do nosso devocional de hoje é: sua fé está florescendo ou murchando? A profunda lição da parábola do semeador. Amém, queridos? Através dessa poderosa parábola que o Senhor Jesus nos ensinou, nós vamos poder fazer uma autoanálise hoje, podemos entender a nossa fé, se ela está florescendo ou murchando, e através de 4 conselhos muito importantes que eu vou estar trazendo aqui, se você, dependendo do que você se autoanalisar, você vai poder pegar essas práticas, esses conselhos, aplicar na sua vida e você transformar a sua fé, tá? Fazê-la crescer, florescer, multiplicar. Amém? Então, venha comigo nesse devocional, porque com certeza vai ser uma palavra poderosa para você. Amém? Queridos, você já sentiu em algum momento na sua vida, em algum momento dessa caminhada cristã, na sua vida, no seu cotidiano, que em um determinado momento a sua fé parecia estar forte, está ali, nossa, eu quase que faço transpor um monte, se jogar no mar, ele vai. Mas daqui a alguns minutos, parece que não tem mais fé, parece que esmoreceu, enfraqueceu. Você já teve momentos assim? Olha, queridos, eu vou ser sincero, eu já tive momentos assim. Eu já tive momentos assim, que hora eu estava me sentindo forte na fé e minutos depois parece que eu desmoronava, acontecia alguma coisa assim, desmoronava. Eu também já me senti assim. Então hoje, queridos, nós vamos ver a parábola do Senhor Jesus, que está registrada lá no livro de Mateus, capítulo 13, verso 3 a 9, aonde Jesus ele conta uma história simples, mas profunda, tá? Onde um semeador ele sai a semear sementes e elas caem em tipos diferentes de solo. Mas o que significa isso para nós hoje? Esses tipos de solos, essas sementes? Então nós vamos descobrir, ok? Vamos entender, analisar, trazer para os nossos dias e trazer conselhos para a nossa edificação, tá bom? Então vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 13, verso 3 a 9, que diz assim para nós: Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Aquele que tem ouvidos, ouça. Eu gosto muito dessa parte da Bíblia, quando ele cita, né? E a gente vai ver alguns livros da Bíblia que eles citam exatamente isso que Jesus disse, né? Aqueles que têm ouvidos, ouça. Por que Jesus fala isso? Para poder trazer atenção ao que ele estava falando. E dentro dessa parábola, queridos, aonde nós vimos que um semeador saiu a semear, é preciso entender
que a semente, as sementes, no plural até, que foram lançadas, ela representa nada mais, nada menos que a palavra de Deus. Quando você ouve um louvor, quando você faz um devocional como esse, quando você vai à igreja, quando você lê o livro, quando você lê a Bíblia, são sementes que estão sendo lançadas em nosso coração. Muitas sementes estão sendo lançadas em nosso coração. E o nosso coração, ele é um tipo de solo. Agora, vou fazer uma pergunta aqui. Será que o nosso coração está preparado para receber essas sementes? Porque Jesus ele fala de 4 tipos de solo que representam 4 tipos de coração. E aqui nós vamos identificar, para que você possa ter conhecimento e fazer autoanálise de si. Eu vou fazer de mim mesmo, você vai fazer de você mesmo, vai fazer uma autoanálise sincera e vai identificar que tipo de solo tem sido o meu coração. E depois eu vou trazer 4 conselhos práticos para que nós possamos fortalecer a nossa fé, fazer a nossa fé florescer e dar bons frutos. Tá bom? Então vamos lá. O primeiro tipo do solo é o solo à beira do caminho. Esse tipo de solo, ele representa, queridos, um coração endurecido. E como que um coração ele se torna endurecido? Ele normalmente se torna endurecido, queridos, por causa de pecados. O pecado, ele é o maior causador, ele é o maior culpado pelo qual endurece o nosso coração. Olha o que a Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Olha só. O Deus desta era cegou o entendimento dos crentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então ele fala de um Deus desta era, e nada mais, nada menos que é Satanás e seus demônios. O que atrai esses seres? Pecados. Quando existem pecados, eles se aproximam, se aproveitam e vão atacando e minando as nossas forças. E isso faz, queridos, só para vocês entenderem, que o que atrai o inimigo, os espíritos imundos, os demônios, é os pecados, que quando a palavra ela chega nesse tipo de coração, nesse tipo de solo, à beira, que é jogado à beira do caminho, esse coração endurecido, quando a semente ela cai ali, o que acontece? Ela cai no solo, né? Ela não entra, ela não penetra no solo, e o inimigo ele vem rapidamente, antes dela germinar, ele vai lá e rouba aquela semente. É isso que significa o solo à beira do caminho, um coração endurecido. E daí eu faço uma pergunta para você, para mim, para que nós possamos fazer uma autoanálise. Como que nós nos sentimos, como que nós temos nos sentido quando nós ouvimos a palavra de Deus? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, será que tem mudado algo na minha vida? Tem me levado a mudar, a transformar, a me transformar numa pessoa melhor, num cristão melhor? Ou simplesmente parece que entra por um ouvido, sai por outro e nada acontece? Então esse é o primeiro tipo do solo, à beira do caminho, que tem um coração endurecido. O segundo tipo de solo, queridos, que Jesus ele cita, é o solo pedregoso. E esse solo pedregoso, amados, ele representa aquele cristão que tem fé, mas não tem raiz. A fé dele é superficial. Ele recebe a palavra com alegria, ele dá glória a Deus, ele é aqui muitas vezes aquele entusiasta da igreja que fala, que grita lá, fala Jeová. Você já viu esses irmãos que gritam assim dentro da igreja? Fala Jeová, aleluia, glória a Deus, né? É ótimo isso, eu gosto desses
desses tipos de cristãos assim que animam o culto, né? Mas muitas vezes recebe a palavra com alegria, com entusiasmo, mas quando vem a dificuldade, desiste. Desiste. Então, olha o que a Bíblia diz para nós no livro de João 16, João capítulo 16, verso 33. Olha só. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Ou seja, queridos, o entusiasta, aquela pessoa ali que muitas vezes recebe a palavra com alegria, quando ela vê a dificuldade, o problema, a dificuldade, as situações adversas, ela desiste. E é importante nós lembrarmos que o próprio Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Ser cristão não é estar isento de problemas. Ok? Mas Jesus diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Então, esse é o segundo tipo de solo, o solo pedregoso, que representa aquela fé sem raízes e que recebe a palavra com muita alegria, mas quando vem a dificuldade, logo desiste. Né? O terceiro tipo de solo, queridos, é o solo espinhoso. E esse solo espinhoso, ele representa a fé que é sufocada pelas preocupações da vida. A palavra até cresce, ela recebe a palavra com alegria, até cresce, mas quando as distrações do mundo aparecem, sufocam. Daí você pode perguntar, pastor, o que seriam essas distrações do mundo? Bom, poderiam ser problemas, adversidades, problemas financeiros, prazeres, desemprego, uma doença. Ela pode simplesmente sufocar. Ela pode sufocar a fé daquela pessoa. Ou seja, ela ouviu a palavra com alegria, gerou um fruto, mas quando veio a tempestade, ela morre, sufoca. E olha o que diz o livro de Mateus, capítulo 6, verso 33. Diz assim para nós: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Aqui o Senhor Jesus, ele fala, queridos, das preocupações da vida nesse capítulo, aonde muitas vezes tira o sono de muitas pessoas, aonde as pessoas ficam preocupadas o que comer, o que beber, o que vestir. E Jesus, ele diz, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus, porque todas essas coisas vão ser acrescentadas. Se você buscar o reino de Deus, andar alinhado com Deus, você estiver andando com Deus e confiando em Deus, todas essas coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Fique tranquilo, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Ok? Esse é o conselho para nós. Mas esse é o terceiro tipo de solo, não esqueça, solo espinhoso, que representa a fé sufocada pelas preocupações da vida. E o quarto e último solo, para que nós possamos aqui meditar e daí entrarmos nos conselhos práticos, é a boa terra. E a boa terra, queridos, é o coração frutífero, aonde a palavra gera frutos, muitos frutos. Olha o que diz João 15:5. João capítulo 15, verso 5 diz assim: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanece em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Amém? Então, esse tipo de coração, um coração frutífero, é um coração que lhe dá frutos. Ele recebe a palavra com alegria, ele germina, dá frutos e mais frutos e mais frutos. Então são pessoas que vivem pela palavra, foram transformadas, tiveram suas vidas transformadas e perseveram
mesmo diante as lutas da vida. Como eu disse, ser cristão não é ser isento de problema, mas é ter forças para continuar, mesmo com os problemas. Então, pessoas que vivem pela palavra transformam vidas e perseveram mesmo nas lutas. Amém? E agora nós chegamos na parte prática desse devocional de hoje, né? Pois se queremos que a nossa fé floresça e não murche, precisamos preparar nosso coração para receber a palavra de Deus, né? Então aqui eu vou trazer 4 conselhos práticos para ser um solo fértil. Se você fez uma autoanálise agora, você identificou que tipo de solo você é, e se dentro dessa análise o tipo de solo que você identificou não é aquele de boa terra, você deve pegar esses conselhos, agarrar fortemente nesses conselhos e aplicar na sua vida. E se você se identificou como solo bom, como a terra boa, também pegue esses conselhos para que você possa aprimorar e se tornar um solo e dar frutos e florescer ainda mais. Amém? Então, o primeiro conselho, queridos, é muito simples, prático e poderoso. Ler e meditar a palavra de Deus. Ler e meditar são coisas diferentes, tá? Ler e meditar. Eu estou falando ler e meditar porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu leio e medito, eu posso pedir ao Espírito Santo para ele me ensinar e transformar o meu coração. É importante ler a palavra de Deus, porque quando você lê e medita, você pede para o Espírito Santo, transforma o meu coração, me ensina nos caminhos que eu devo andar e transforma o meu coração para agradar o Senhor. Amém? Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho, queridos, eu quero que você preste bem atenção, porque você vai orar a Deus e pedir a Deus para que Ele possa remover as pedras e espinhos do seu coração. Lembra que eu falei para você no começo dessa mensagem daquilo que endurece o coração? São os pecados. Então, nessa oração, você vai pedir a Deus para Ele poder te revelar, te fazer lembrar. Quando eu falo revelar, é te fazer lembrar os pecados que endureceram o seu coração, para que você possa se arrepender, confessar seus pecados a Deus, pedir perdão por esses pecados, e quando você pede perdão pelos seus pecados, Jesus te perdoa e te limpa das impurezas daquele pecado. E ali, queridos, ele purifica o seu coração e renova o seu coração. O Salmo 51, verso 10, o rei Davi, ele escreve um capítulo ali, né? Um salmo, o Salmo 51, que é lindo. Se você nunca leu, leia o Salmo 51. E lá no verso 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renovado dentro de mim, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, olha só que Davi pede um coração puro e ele pede para que seja renovado com um espírito inabalável. E por que Davi escreveu isso? Porque ele tinha adulterado com Batseba e tinha planejado a morte do marido de Batseba, que era Urias. Então ele estava com a fé dele, queridos, murchinha. Ele precisava ser renovado, ser transformado, perdoado e ter o seu coração transformado. Então, ore pedindo a Deus para limpar sua vida, de tudo que te impede de crescer espiritualmente. Peça perdão a Deus pelos pecados que o Espírito Santo revelar no teu coração, te fazer lembrar que pode estar endurecendo o seu coração. Ok? Outras coisas que podem endurecer também seu coração é as dúvidas, os medos, as ansiedades e as distrações da vida. Amém? Terceiro conselho, amados, que eu quero trazer aqui para você, pensar junto comigo e aplicar na tua vida, é cuidado com o que rouba a sua fé. Nós temos que tomar muito cuidado
Hoje, queridos, Satanás e seus demônios, ele é um especialista em atrair você para as distrações. Então, cuidado com essas coisas que roubam a sua fé. Redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram. Não pode perceber, a gente pega o celular lá, queridos, a gente pega o celular e vou dar uma olhadinha aqui de 5 minutos, na hora que você vê, já passou 1 hora. Vai roubando a nossa fé. Né? Amizades erradas, que traz influências erradas, preocupações excessivas. Então é necessário que nós possamos fazer escolhas que fortaleçam a nossa comunhão com Deus e não venha sufocar a nossa fé. É importante, dentro desse terceiro conselho, de identificar o que tem roubado a nossa fé, nós possamos fazer boas escolhas, tá? Fazer boas escolhas, andar com pessoas que vai fortalecer a nossa fé, tá bom? E nos afastar de pessoas que vão corromper os nossos bons costumes. Quarto e último conselho, queridos. Cerque-se de pessoas que edificam sua fé. E aqui, guarde um texto muito importante para você. Eu vou até colocar na tela, eu não ia colocar, mas eu vou colocar na tela para você poder guardar aí. Livro de Provérbios, capítulo 27, verso 17. Provérbios 27, verso 17, vai nos dizer assim, ó. Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Então, amados, nós temos que entender que boas companhias tendem a nos ajudar a crescer espiritualmente. As más companhias, a própria Bíblia também nos diz que as más companhias corrompem bons costumes. Mas as boas companhias vai me fazer crescer espiritualmente. Então participe de grupo de estudos bíblicos, células, cultos, participe das atividades da sua igreja e isso vai ajudar muito você a crescer e dar muitos frutos para a glória de Deus. Amém? Essa palavra falou com você poderosamente, então curta, comente, compartilha com aquele irmão, amigo, grupo, lá na sua rede social, manda lá para que muitas pessoas possam ouvir essa mensagem e possam também crescer espiritualmente, ver a sua fé florescer e não murchar. Tem muitas pessoas que dizem que estão com a sua fé murchinha, e é necessário que elas venham florescer para a honra e a glória do Senhor. Amém? Eu quero poder encerrar esse devocional orando por você. E eu quero que você, nesse momento, lá nas mensagens do vídeo, você digite lá, escreva lá, quero ser boa terra. Quero ser boa terra. Participe lá, escreva lá nos comentários do vídeo, deixa o seu like, curta, comente, compartilha, se inscreve, ativa o sininho de notificação, mas escreva lá nos comentários do vídeo, comenta lá nos comentários do vídeo. Quero ser boa terra. E eu tenho certeza, queridos, que aplicando os conselhos que aqui nós demos, você vai florescer. A sua fé vai florescer em nome do Senhor Jesus. Curva sua cabeça e deixa eu poder estar orando por você a partir de agora. Poderoso eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos e adoramos ao Senhor por esse devocional. Porque através desse devocional nós podemos fazer uma autoanálise, Pai, e saber se a nossa fé está florescendo ou murchando. Que através dessa parábola que o Senhor Jesus nos ensinou, nós possamos analisar, possamos aplicar os conselhos, possamos florescer, dar muitos frutos, inclusive dentro da nossa casa, no meio da nossa família, dos nossos amigos e de pessoas que amamos. E tudo, Pai, seja para a honra e a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo devocional. Tchau, tchau.